Oi, tudo bem? Aqui é a Priscila, do Filha do Soberano. Nós estamos estudando juntos o livro de João. Eu sugiro que você separe esse tempo para estudar tranquilamente, procurando um lugar aí silencioso, confortável da tua casa ou do lugar onde você está. E se preciso, ouça esse áudio de novo. De repente você vai ouvindo e pausando para ir absorvendo todo o aprendizado, como você achar melhor. Então vamos lá. Jesus transforma a água em vinho. Então vou começar comentando o primeiro verso. As informações: estava ali a mãe de Jesus e foram também convidados Jesus e os seus discípulos, nos dá a entender que Jesus e os discípulos haviam sido convidados por causa de Maria. O fato de ter pedido ajuda de Jesus quando o vinho acabou também sugere que Maria fosse parente da família anfitriã. Então, possivelmente, Maria, mãe de Jesus, era alguma parente ali desse casal que estava se casando. Os versos 2 e 3. A hospitalidade no Oriente era um dever sagrado. As bodas geralmente duravam uma semana, e acabar o vinho em um evento tão importante era algo humilhante para os noivos. A família de Jesus não era rica, e certamente seus parentes e familiares tampouco. Essa deve ter sido uma festa muito simples. Então aqui está explicando que as festas duravam uma semana, eram festas com muita alegria, com vinho, com danças, e acabar o vinho num evento desse era algo humilhante, constrangedor. Verso 4. Jesus não demonstrou falta de respeito quando disse à sua mãe: "Que temos nós em comum, mulher?" Mulher era uma forma respeitosa de se dirigir a alguém. Ainda não é chegada a minha hora, parece indicar que a hora de Jesus realizar seus milagres, revelando-se como Messias, ainda não tinha chegado. Verso 5. Maria disse: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Eis um conselho maravilhoso. E isso nos traz à memória passagens como Provérbios 3, 5, 6, Salmos 37, 4 e Mateus 6, 33. A plena obediência traz alegria, satisfação e transformação. Que a gente possa sempre seguir esse conselho de Maria: fazei tudo quanto ele vos disser. Que a gente possa obedecer essa palavra e a tudo que Cristo disse que a gente deveria fazer. Verso 6. As talhas ou potes de pedra eram vasilhas usadas para armazenar água. Cada pote continha entre 64 a 95 litros de água, e 6 potes poderiam guardar de 387 a 570 litros. Os judeus usavam água para rituais de limpeza e purificação, e esses enormes potes de pedra provavelmente guardavam água para a lavagem. Agora um comentário sobre os versos 7 a 10. Nas bodas judaicas, um dos convidados ficava responsável pela festa, como um mestre de cerimônias. Essa pessoa era encarregada de levar os convidados às mesas e de cuidar do perfeito andamento da festa. Geralmente era servido o primeiro vinho de melhor qualidade, e então, depois de os convidados estarem satisfeitos, o vinho de qualidade inferior era servido. Na festa em questão, esse segundo vinho que Jesus transformou era tão bom que o mestre-sala ficou surpreso com o fato de o terem servido no fim da festa e não no início. Verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais.
semeion no grego. No Evangelho de João, os milagres de Jesus são chamados de sinais para mostrar que ele era o Messias. Há 7 sinais no Evangelho de João que são descritos em sequência. O texto aqui deixa bem claro que os sinais eram para manifestar a glória de Cristo, ou seja, a sua divindade. Quando Jesus transformou a água em vinho, ele demonstrou seu poder criativo. Ele fez em poucos segundos o que geralmente era feito em semanas ou meses. Milton disse: "A água ficou ruborizada quando viu seu Criador." Essa é a primeira vez que o texto diz que seus discípulos creram nele. Verso 13. Todo homem judeu tinha de ir a Jerusalém 3 vezes por ano para a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, dão mais ênfase ao ministério de Jesus na Galileia. João se concentra mais no ministério de Jesus em Jerusalém. Entretanto, os vários relatos não se contradizem, ao contrário, eles se complementam. Verso 14. A lei de Moisés exigia que todo animal oferecido em sacrifício fosse sem mancha e que todo judeu acima de 19 anos deveria pagar imposto ao templo. Por essa razão, era necessário que houvesse coletores de impostos e inspetores no templo para verificar os animais a serem oferecidos em sacrifício. Tais oficiais, entretanto, não aceitavam moedas pagãs porque elas traziam a imagem do imperador romano, a quem os pagãos adoravam como um deus. Depositar essas moedas no gasofilácio do templo era considerado um insulto. Então, para suprir os visitantes com animais e moedas aceitáveis, vendedores de animais e cambistas montavam as suas bancas no átrio externo do templo. Os inspetores, coletores e cambistas, entretanto, agiam desonestamente, pois cobravam preços muito altos. Verso 15. O chicote de cordas que Jesus usou era um objeto simples e não uma arma propriamente dita. Contudo, serviu muito bem para espalhar as moedas dos cambistas e os animais que eram vendidos ali. Essa atitude de Jesus era um sinal de autoridade e juízo. Versos 16 e 17. Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. A purificação do templo foi a primeira apresentação pública de Jesus a Israel. Ele se apresentou como Messias. O ministério do Messias começou no templo. Ele veio para purificá-lo. Verso 19. Jesus não estava falando do templo material, e sim do seu próprio corpo, como João deixa bem claro no verso 21. Jesus estava falando de sua morte. E por último, verso 25. Sem que alguém lhe dissesse coisa alguma, Jesus conhecia o coração das pessoas. Ele via tudo nas pessoas como se estivesse vendo um outdoor, outra indicação da sua divindade. No Antigo Testamento, somente Deus disse ser conhecedor do coração de todas as pessoas, conforme está lá em 1 Reis 8:39. E assim é até os dias de hoje, sempre será. O Pai olha para nós e Ele enxerga o nosso coração, as nossas motivações, intenções. Ele vê quando a gente está sendo sincero, quando não está, porque conforme diz aqui, Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Deus conhece o nosso coração,
a nossa sinceridade ou a falta dela, a nossa obediência ou a nossa rebeldia. Tudo que tem dentro de nós, Deus conhece. Como a gente estudou ontem, Cristo ele é a própria luz. Ele vem como uma lâmpada mesmo no coração, no interior do homem, e ele enxerga onde ninguém mais pode ver. Por isso mesmo que a gente não pode julgar as pessoas, porque é Deus que conhece o coração de cada um e que enxerga aquilo que a gente não consegue ver. Amém? Então esse foi o estudo de hoje. Espero que você tenha gostado e amanhã tem mais. Amanhã vamos estudar o capítulo 3. Que Deus te abençoe e fique na paz.